Olá, ouvintes do Consumo em Pauta. Hoje vamos falar sobre o Resolvaí, uma nova plataforma que promete resolver problemas de consumo de forma mais rápida e eficiente, usando a inteligência artificial. Mas será que funciona? Será que resolve algo que o consumidor não conseguiria fazer sozinho? E como ela se sustenta financeiramente? O consumidor, será que ele paga pelo atendimento? Para responder a estas e outras questões, a gente recebe aqui, via online, Vicente Camilo, que é fundador da plataforma Resolvaí. Vicente, seja muito bem-vindo ao programa Consumo em Pauta, e que bom que tem mais gente olhando para o consumidor final e tentando fazer com que ele tenha um dia a dia de relações de consumo mais prazeroso. Obrigado, Ângela, por essa oportunidade de participar aqui no seu programa e por essa oportunidade de contar um pouco sobre o Resolvaí e sobre o impacto da inteligência artificial na tecnologia, na vida das pessoas e na maneira que ela pode aí ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas como consumidores. Então, vamos já começar no Resolvaí. Me apresenta essa plataforma. O que ela é, o que ela faz, onde ela vem. Me chamou a atenção, no release que eu recebi, que o título estava Chega ao Brasil. Me passou a sensação de que é algo fora do Brasil que está sendo trazido para cá. Isso é uma realidade? Não, a Resolvaí ela é uma plataforma brasileira, né? Eu sou um dos fundadores, CEO da empresa, somos todos brasileiros, mas talvez esse ponto do chega é porque eu acredito, né, que a Resolvaí é a primeira solução de inteligência artificial disponibilizado para consumidores em massa no Brasil. Né? Você tem várias iniciativas que envolvem IA, né, inteligência artificial, mas são nichos, né? Então, algumas empresas usam, em geral, grandes empresas, mas da perspectiva de ser uma solução de massa para que qualquer pessoa use no Brasil como um todo, eu acho que é a primeira vez. Então, talvez por isso o termo chega ao Brasil. Tá? Então, acho que essa é um pouco da ideia. Mas, contando um pouco mais sobre o Resolva, né, e eu acho que é muito interessante, porque assim, eu vou me colocar na posição de um consumidor, tá? Então, eu sou um consumidor que estou um pouco frustrado com o produto que eu consumi, tem algum problema com ele. Em geral, o que eu faço? Eu tenho um problema, eu ligo na empresa. Né? Então, eu vou na empresa, eu registro essa reclamação. Essa reclamação ela pode ser resolvida ou não, mas eu já tive um tempo gasto ali com esse problema. Se esse problema não foi resolvido, em geral eu vou no Reclame Aqui, por exemplo, né? Registro ali uma reclamação no Reclame Aqui, que muitas vezes também pode não ser resolvida. Aí eu vou no consumidor.gov.br e registro uma reclamação lá, muitas vezes também não pode ser resolvida. E, no limite, eu vou até o juizado especial, né, fazer ali uma petição. E tudo isso envolveu praticamente quatro instâncias, né? A empresa, o Reclame Aqui, o Consumidor Gov.br e a Justiça. Exigiu de mim tempo, paciência, recursos, outros profissionais, né? Às vezes eu até preciso contratar um advogado para me assessorar nesse processo. Enfim, tudo isso dá trabalho, né? E isso no Brasil hoje, dá um número do Brasil, o Brasil registra anualmente na casa de 30 a 40 milhões de reclamações envolvendo essas quatro instâncias. Então, se a gente somar Reclame Aqui, Consumidor Gov.br e Juizado Especial, a gente soma quase 40 milhões de problemas, de reclamações que geram tickets nesses canais. Tá? Aí a gente aqui no Resolva pensou, bom, se a gente pudesse ajudar esse consumidor oferecendo para ele um espaço em que ele somente explica o problema dele e o resolva aí com a ajuda da inteligência artificial, liga na empresa para ele, e se não resolver, reclama lá no consumidor Gov.br para ele, e se não resolver, prepara toda a documentação para aquele protocolo no juizado especial. E se ainda assim, né, a gente não conseguir resolver, que tal a gente também trazer as empresas para esse canal, para que as empresas parametrizem ou registrem regras de negócio de conciliação nessa plataforma, para que assim que a reclamação nascer, essa reclamação já possa receber uma proposta de resolução de acordo ali mesmo, ali dentro. Tá? Então, o Resolvaí, ele é um conjunto de inteligências artificiais
que faz tudo isso automaticamente com um clique. Então, eu entro lá, resolva.ai, eu conto o meu problema, né? Ah, o meu problema é esse, por exemplo, eu paguei indevidamente uma fatura do meu serviço de telefonia ou do meu serviço de internet, que é uma reclamação muito comum no Brasil, e o Resolva aí ele faz o quê? Ele pega essa informação, ele entende esse problema, e ele com as suas inteligências artificiais entende, e ele começa a fazer a realização desses processos todos para resolver o problema para o consumidor. Então, por exemplo, ele vê se já na sua própria estrutura existe alguma regra de negócio daquela empresa para conciliação. Então, se já existir, ele já oferece para o próprio consumidor aquela conciliação. Então, por exemplo, paguei indevidamente, eu já posso receber ali uma oferta de estorno na próxima fatura. E se eu aceitar, já está aceito, já está resolvido. Então, eu nem precisei ligar na empresa, eu nem precisei correr atrás de resolver esse problema, esperar pelo call center me atender, etc. Então, já está resolvido ali. Mas se a empresa não tem uma regra de negócio ali registrada ainda, o que o Resolva aí vai fazer? Ele vai ligar na empresa em nome da pessoa. Então, olá, aqui é do Resolva aí. Isso tudo é uma inteligência artificial, tá? Não é Tá? uma pessoa ligando, literalmente uma IA que liga, ó, aqui é do Resolva aí, estou ligando em nome do senhor Vicente, que pagou uma fatura indevidamente, que é o estorno. E vai conversar com o atendente da empresa, como se fosse uma pessoa normal. E se não resolver ali, já vai preparar toda a documentação para o consumidor GovBR, e se não resolver no consumidor GovBR, já vai preparar toda a documentação para o unidade especial. Então, o Resolva aí resolve tudo para o consumidor e oferece para a empresa também um espaço para que a empresa já solucione o problema ali mesmo, antes mesmo do problema chegar no seu próprio atendimento. Então a gente brinca aqui no Resolva que o Resolva resolve o problema antes mesmo do problema nascer, antes mesmo dele aparecer para a empresa. E tudo isso, obviamente, se tornou possível, tá, com o advento da inteligência artificial e com esse avanço que ela está tendo aí nos últimos 2 a 3 anos, tá? Tá. O que eu Então, o percebi pelo Resolva... tudo que você falou, o que você comentou agora, o consumidor, uma das questões que ele tem muito problema é que ele não consegue se expressar por escrito para fazer para colocar o que está acontecendo com ele ali. Então, isso a inteligência Perfeito. artificial ali pode resolver. Mas ele pode usar a inteligência artificial, mesmo não usando o Resolva aí, e resolver isso. Aí não vejo assim, essa que é tão fundamental para ele. Um segundo ponto que me chamou a atenção é que você disse que vai direto para o consumidor.gov. Para você fazer uma reclamação no consumidor.gov, você precisa se cadastrar. Se ele não tem esse Isso. cadastro, quem vai a própria plataforma vai fazer esse cadastro e vai entrar lá? Isso, ó, são dois momentos. O momento de agora, a gente acabou de lançar o Resolva, tá? Ele tem um mês de vida. A gente agora prepara toda a documentação para que a pessoa com problema protocole no consumidor GovBR, tá? Com o tempo, o que a gente pode conseguir com esse site? O acesso para, inclusive, protocolar em nome do consumidor. Então, a gente começou já a conversar com eles para como se a gente tivesse uma espécie de procuração desse consumidor e protocolasse essa reclamação em nome dele com a IA, tá? E claro, tudo tendo o aceite do consumidor, né? Ele tem que concordar com tudo isso. Então ele nos informa os dados, a gente prepara toda essa documentação, ou as IAs, né, preparam toda essa documentação e o consumidor confere, né, obviamente, e dá o aceite que ele concorda que aquilo seja protocolado ou seja enviado para determinados órgãos, tá? Mas é um fato aqui muito interessante que é qual? Com a evolução da inteligência artificial aí nesses últimos 3 anos, né, que é a inteligência artificial generativa do chat GPT, etc., o que a gente consegue fazer? E isso é uma grande novidade no mundo como um todo. As pessoas não precisam mais se preocupar em executar as ações. Então eu não preciso ligar, eu não preciso escrever, eu não preciso protocolar, eu não preciso esperar, eu não preciso ver lá se teve alguma resposta. A IA faz tudo isso para mim, né? E então a gente desenhou o Resolva primeiramente para permitir que o consumidor resolva o seu problema sem ter trabalho. E aí a gente começou a encontrar maneiras de fazer isso em várias instâncias. Tá? Então, por exemplo, mais ou menos em um a 2 meses, a gente vai colocar tudo isso pelo WhatsApp.
Então, o consumidor grava um áudio no WhatsApp, resolva, ó, tive um problema aqui com a empresa tal, por exemplo, paguei uma fatura em duplicidade, o resolva pode pedir para ela uma cópia disso, só para ele e ver se esse problema realmente existe. E com base nisso, o Resolva pelo WhatsApp resolve tudo para ele já. Então ele não precisa nem entrar em nenhum site, já é pelo WhatsApp. Então a gente está aqui agora desenvolvendo canais e pontos de contato com esse consumidor que facilitem a experiência dele, que permitam ele gravar um áudio, por exemplo, e só com esse áudio o Resolva já resolver tudo para ele. E quando Obviamente, vem a resposta, da empresa, a inteligência também encaminha isso para ele? Ele não precisa ficar esperando? Tá. Exato. E encaminha não só um resumo do que aconteceu, ó, eu liguei lá, aconteceu isso, como encaminha o áudio. Ó, tá aqui a gravação do áudio. Então, né, toda essa conversa com a empresa foi gravada, né, com a sua autorização, consumidor, e está aqui o áudio da conversa. Então, o consumidor pode ouvir a conversa do robô com a empresa, né? Então, assim, é realmente bastante, digamos, revolucionário do ponto de vista tecnológico. A gente gastou bem uns 9 meses desenvolvendo o Resolva aqui, né? Dentro de casa ainda, desenvolvendo, testando essas inteligências artificiais, porque a gente teve que treinar essas IAs no ambiente brasileiro. Ou seja, a gente teve que ensinar para elas todos os problemas de consumidor brasileiro, como que é a legislação brasileira, soluções de resolução, né? Então, assim, por exemplo, um pagamento em duplicidade significa isso, pode ser resolvido daquele jeito. Se for para o judiciário, tem essa jurisprudência. Então, a nossa solução ela está treinada, ela está preparada para resolver problemas de consumidor no Brasil, né? Então, isso é muito interessante. Ela fala em português, não é só em inglês, né? Então, ela fala em português, então ela liga na empresa em português. Enfim, e da mesma maneira, ela oferece para a empresa, até só para eu concluir esse racional, que eu acho que o que é legal do Resolva é uma ferramenta poderosa para o consumidor, mas é também um espaço para que a empresa possa cadastrar as suas regras de negócio de resolução para que o Resolva resolva imediatamente. Então, eu acho que assim, hoje alguém precisa ligar, mas no futuro não vai nem ser necessário a ligação. Você já resolve máquina com máquina. Então, a IA do consumidor entra em contato com a IA da empresa, se entendem, elas se conciliam, vamos dizer assim, e tudo isso é resolvido em segundos, uma questão de segundos na própria plataforma. Então, você conta o seu problema no WhatsApp, já recebe ali no próprio WhatsApp uma solução de conciliação, ok, quero, aceito, está resolvido. Está resolvido instantaneamente. Isso é muito revolucionário do ponto de vista tecnológico e também do ponto de vista de consumidor, né? É muito interessante. E isso tudo instantaneamente, quer dizer, não tem aquele ato, tá? O consumidor paga alguma coisa para ter acesso? O consumidor não paga. A nossa intenção aqui é que ele nunca pague. Então, assim, o que a gente vai oferecer para o consumidor? Gratuito 100%. Uma solução de resolução de problemas, que é essa, que eu estou te contando aqui. E também a gente vai oferecer para o consumidor uma solução de consulta, que ele pode verificar se ele tem algum problema, se ele tem razão naquele problema, e ele também pode verificar informações sobre a empresa com a qual ele acha ou ele tem algum problema. Então ele pode entrar ali, fazer essa consulta, né, entender o que está acontecendo com ele, porque hoje, o que a gente tem, né? A gente tem, por exemplo, no Reclame Aqui. O Reclame Aqui ele é uma excelente solução, né? Ele está aí há 20 anos ou mais entregando esses serviços. Ele é dominante, ele é um grande player brasileiro, mas hoje, se você quer saber alguma informação lá no Reclame Aqui, você entra e você consegue ver a nota da empresa, etc. No Resolva, você vai conseguir ver muitas informações a mais. Então, por exemplo, quantos processos essa empresa tem na justiça, qual é o potencial dela de resolver aquele problema com base nas resoluções passadas, como ela entende aquele problema. Então, por exemplo, se você tem um problema de pagamento indevido de fatura, essa empresa tem o hábito de resolver esse problema instantaneamente. É só você clicar aqui. Então, a gente vai trazer muito mais informação. E, de novo, né, tudo isso é possível por conta da IA. Então, essa é uma revolução muito atual. É uma revolução que está acontecendo no mundo agora. E a gente está aqui puxando um pouco dessa inovação para o caso brasileiro, né?
O planeta está mudando. O clima está mudando e este é um fenômeno que atinge todos os países do mundo. 2025 será conhecido como o ano em que o mundo atingiu o limite pré-colapso ao ver a sua temperatura ultrapassar 1,5 graus acima da média pré-industrial. Os cientistas consideram esta marca um ponto de inflexão fundamental para o planeta, além do qual as chances de calor extremo, inundações, secas, incêndios florestais e escassez de alimentos e água se tornarão ainda mais desfavoráveis para a vida como a conhecemos. 2025 também será conhecido como o ano em que o Brasil sediou a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. Esta será a chance de governos e sociedade buscarem ações para reverter os catastróficos efeitos que a mudança no clima trará sobre a vida na Terra. Mas quais as propostas? Quais os desafios? Quais as ações serão colocadas sobre a mesa? A Mega Brasil vai atrás dessas respostas e você estará ao nosso lado nesta jornada. Aguarde. E a empresa? A empresa vai pagar para poder estar lá? Exatamente. Qual que é a nossa ideia aqui? A empresa paga por problema resolvido. Então, com isso, a gente consegue alinhar o interesse... Resolvido, não postado, resolvido. Resolvido, exatamente, Ângela. Então, qual que é a nossa ideia aqui? Que a empresa pague por problema resolvido. Com isso, a gente consegue alinhar todo mundo na mesma página e no mesmo objetivo, que é resolver problema, e não ficar gerando reclamação. Então, o nosso mote aqui é: quer reclamar ou resolver? No resolva, a gente quer resolver. Então, e acho que é esse o grande ponto. Essa é a nossa grande, a nossa crença e a visão que a gente tem para o Resolva Aí. Então, o consumidor não paga nada, pode colocar ali o problema dele, pode consultar sobre o problema dele. Naturalmente, quanto mais informação ele der que demonstre o problema dele, melhor, que a gente vai conseguir resolver mais rapidamente. Isso também reduz fraudes ou spams, né, que a empresa recebe. E a empresa, ao acessar o Resolva, ela paga por problema resolvido. Então, isso também ajuda ela a melhorar a relação dela com o consumidor e a reduzir o custo operacional dela. Então, todo mundo ganha, né? Literalmente essa é a ideia. E uma ideia muito de alinhamento de interesses. Então, o Resolva ganha, a empresa ganha e o consumidor ganha. E essa é a nossa visão de negócio aqui, tá? E hoje vocês estão apenas com algumas empresas de telecomunicações, né? Isso. Elas já aderiram ou vocês fizeram um pacto com elas momentaneamente para poder atender esses consumidores? O que a gente fez? A gente testou o Resolva aqui nos últimos 3 meses, né? E a gente colocou as empresas de telecom porque elas têm um volume alto de tickets. Então a gente queria testar a solução para ver se ela funcionava mesmo, né? Antes da gente lançar no mercado. Falamos com as telecoms, né? Estamos discutindo algumas provas de conceito com elas, porque algumas gostaram muito do modelo e acharam muito útil para o consumidor. Pô, interessante. E se eu já, por exemplo, conectar o Resolva Aí dentro do meu app? Um exemplo, né? Imagina a empresa já conecte o próprio Resolva dentro do app dela, então vai ter um Resolva Aí lá dentro, já para resolver também lá dentro. Enfim, então a gente está aqui começando a desenhar com 7 empresas, tá? Para ser bem preciso, incluindo call centers, né? Estamos aqui desenhando provas de conceito, de solução, e agiliza o atendimento também nos canais dela. Então, por exemplo, hoje o Resolva acabou de começar, né? Então pouca gente conhece. Então as pessoas buscam o call center, mas elas podem também lá dentro do call center ter um Resolva funcionando para resolver o problema instantaneamente. Né? O mesmo conceito, mas a nossa ideia é aplicar esse conceito em vários canais. Né? No canal do call center, no canal da empresa, no aplicativo da empresa, não importa para a gente. O que importa é buscar a resolução de problemas no menor tempo possível,
com o menor custo e com a maior satisfação. Aí no call center ele tem que estar vinculado à empresa, porque o consumidor não sabe qual é o call center que atende uma determinada empresa. Perfeito, né? Aí está uma vinculação aí. Mas eu queria te fazer, falando que depois vocês vão entrar com outros setores, né? Acredito eu, vocês devem abranger tudo. Sim, a partir de fevereiro. A partir de fevereiro, já entra novos setores? Fevereiro nós já estamos em fevereiro. Isso, a gente já está em fevereiro, está vindo para o final de fevereiro, início de março, a gente vai trabalhar com enfim, no primeiro trimestre de 25, a gente vai ter telecom, aviação civil, comércio eletrônico, marketplace, empresas de energia e bancos e financeiras. Então, são 5 segmentos que são segmentos que contemplam 80% das reclamações no Brasil. Isso. Então, a gente vai trabalhar esses 5 segmentos agora, né? Até aí, março, que seja. E aí, depois, a gente vai adicionando todos os outros. Porque qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é permitir que desde uma grande telecom use o Resolva Aí, mas também uma média e pequena empresa também use. Às vezes eu vou comprar um carro usado, por exemplo, eu quero saber mais informação daquela concessionária. E talvez eu não consiga ter tanta informação, né? Como eu gostaria de ter. Assim como, às vezes eu quero resolver algum problema com uma empresa média e pequena e eu nem consigo ligar na empresa para comentar esse problema. O Resolva vai dar solução para todas essas coisas. Então, a nossa ideia aqui é trabalhar a cauda longa, trabalhar milhares e milhões de problemas anualmente. Porque o consumidor realmente tem muito problema para conseguir resolucionar questões quando ele é cliente de uma pequena ou média empresa. Ele tem problema no PROCON, o consumidor.gov também não atende ele, os PROCONs não tem cadastro de todas essas empresas, então não conseguem chegar. Ou seja, esse pequeno e médio ele fica completamente desamparado nas suas relações de consumo, nos seus problemas de consumo. Perfeito. E também, por outro lado, as pequenas e médias, elas querem fugir de PROCON, elas querem fugir. O que vocês vão fazer para convencer elas a entrar no Resolva Aí? Imagina assim, eu tenho um lugar agora que eu posso, com um custo baixíssimo, resolver um problema antes dele nascer. Pensa na cabeça da empresa, né? Então, eu tenho a possibilidade de resolver um problema mesmo antes de descobrir que esse problema existe para o meu consumidor. Então, eu acho que isso é um grande incentivador para a empresa também participar desse processo. Porque a ideia do Resolva Aí não é gerar litígio, é gerar conciliação e resolução. Então, nosso objetivo aqui é atender o consumidor e a empresa ao mesmo tempo. Não é ajudar um em detrimento do outro, né? Mas é o contrário. Então, eu acho que assim, o Resolva, ele vai ser muito em breve esse canal entre qualquer empresa de qualquer porte possa entrar, escolher ali o tipo de problema que ele quer resolver, colocar a regra de negócio que ele quer. Então, por exemplo, pagamento de fatura indevida, se comprovado, devolva na próxima fatura. Um exemplo simples, tá? Essa é uma regra de negócio. E automaticamente o Resolva já vai responder. Então, se entrar algum consumidor, reclamando sobre aquele problema com aquela empresa, automaticamente o Resolva já vai oferecer uma solução de conciliação para aquele consumidor em nome daquela empresa, dentro daquela regra de negócio. Se o consumidor aceitar, está resolvido ali, instantaneamente, pelo WhatsApp, por exemplo. Então, isso é muito poderoso e isso traz uma experiência, tanto para o consumidor quanto para a empresa, de solução imediata. Isso que assim, qualquer empresa que pensa no bem-estar do seu consumidor não tem o porquê não aderir a isso. E a empresa, obviamente, vai pagar pelo problema resolvido, né? Então, assim, ela não vai pagar à toa, ela vai pagar só quando o problema for resolvido. E com tecnologia a gente consegue verificar todos os problemas, todas as resoluções, como foi resolvido, fazer auditoria de tudo isso de maneira muito simples. E o consumidor vai dizer, ele vai ter direito à réplica, dizer foi realmente resolvido, não foi resolvido, porque né, isso é normal, né? E eu conheço muito bem esse universo da empresa dizer, olha, o assunto foi resolvido, a questão foi resolvida, e depois, na hora que você fala com o consumidor, ele fala, não teve nada disso. Perfeito, ótimo. Sim, a resposta para você é sim. E isso ajuda muito a compor depois a nota da empresa, né? Porque aqui, como a gente consegue saber de maneira imediata a proposta de resolução, a resolução e seguir adiante, e o consumidor, obviamente, dando esse seu feedback na sequência, a gente consegue saber exatamente o que está sendo resolvido, como está sendo resolvido, em qual tipo de problema
e fazer todo um score da empresa nesse aspecto. Ok. Né? E esse score da empresa, ele é muito mais, digamos, preciso do que um score que considera apenas a reclamação. Uhum. Eu concordo com você, eu concordo. A gente precisa conversar um pouco sobre isso. Vamos. Fora do... eu comecei a fazer essa intermediação com o consumidor há 30 anos por carta, né? Porque nem fax existia na época. Né? Sim, e hoje a gente já está com uma inteligência artificial fazendo isso de uma forma mais rápida, né? Mais tranquila. Eu já ouvi muito quando eu comecei a desenvolver isso, eu vi muito de empresa, o que você, jornalista, tem a ver com o meu problema com o consumidor final. Espero que vocês não precisam escutar isso mais. Acho que a gente avançou nesse sentido. Agora, o nosso tempo está acabando, infelizmente, e eu queria, então, Vicente, que você me respondesse uma coisa. Resumindo tudo isso que você falou, por que eu, consumidora, que tenho um problema com a empresa Y, vou procurar a solução desse problema no Resolvaí? Porque você resolve com um clique. Essa é a resposta. Ou nem um clique, com áudio pelo WhatsApp. Vamos usar o termo mais atualizado. Você resolve isso com áudio pelo WhatsApp. Você manda o áudio na sua linguagem, dentro do seu, digamos, dentro da sua capacidade. É gratuito, é rápido, é fácil e está dentro da sua linguagem, não da linguagem da empresa. Essa é a grande questão, né? Boa parte dos problemas é um problema de comunicação, antes de mais nada. Né? Quando você entrega para o consumidor uma ferramenta na linguagem dele, que traduz a linguagem dele para a linguagem da empresa e faz uma execução automática do assunto, já resolve automaticamente, já entende, já traduz isso para a linguagem da empresa e já resolve, acho que não tem por que eu, consumidor, não usar. Eu não vou precisar ir no Reclame Aqui reclamar, consumidor GovBR reclamar, judiciário reclamar, ligar na empresa reclamar. Isso exige tempo, exige paciência, exige recursos também, porque às vezes custa dinheiro, às vezes eu preciso contratar um advogado para me ajudar, porque o caso é mais complexo, mesmo que seja no juizado especial, né? Tudo isso agora com áudio no WhatsApp eu consigo resolver. Aliás, tem um grupo de trabalho aí que está ligado à Senacom, à DPDC e tudo mais, que eles vêm trabalhando, a Abrarec também, o pessoal ligado à Abrarec, não sei se você conhece esses órgãos, que eles estão também trabalhando bastante na ideia da desjudicialização dos conflitos de consumo, né? Conforme você me fala sobre o Resolvaí, eu começo a pensar um pouquinho em todas essas propostas que eles estão estudando, que eles estão fazendo. Sim. A visão do Resolvaí, isso está escrito em todos os documentos que a gente circula aqui para investidores, etc., é reduzir o número de litígios no Brasil. Tipo assim, e essa é uma pergunta que eu respondo bastante. Quando você vai saber que o Resolvaí deu certo? Quando a gente começar a ver o número de processos de consumidor no Brasil cair. Tá, e a expectativa de vocês é em quanto tempo que isso pode acontecer? Em 2 a 3 anos, eu acho que isso é super factível. Porque, assim, esse ano não, porque a gente está começando, mas a partir de 2026 e 2027, porque, assim, o Resolvaí trabalha 24 horas, 7 dias por semana, é a inteligência artificial que processa essas informações. Então, o nosso trabalho agora é atrair o maior número de pessoas, consumidores, para trazerem os seus problemas para cá, para que a gente possa resolver para elas. Então, e esse é um processo, né? Naturalmente, isso vai demorar algum tempo, mas eu acredito que 2026, 2027 a gente já pode começar a ver isso acontecer. E esse é o indicador de sucesso que a gente tem aqui dentro. Reduzir o número de litígios no Brasil. Então, assim,
Inclusive, estou super à disposição para falar com mais pessoas sobre isso. A gente já tem a solução tecnológica para isso acontecer. Ótimo, ótimo. Eu quero testar a ferramenta agora, também para ver como que ela funciona. Ela já está no ar, né? Quer dizer, se eu tiver um problema de telecomunicações, eu já posso testar ela. Pode. Já pode entrar, não só testar, mas o consumidor já pode entrar lá e fazer as suas perguntas, né? E a gente está em constante aprimoramento, né? A gente lançou há um mês e estamos desenvolvendo novas funcionalidades todo o tempo. Por exemplo, o WhatsApp a gente integra em um mês, mais ou menos. Essa solução de consulta, mais ou menos 45 dias. Então, a gente está todo dia aqui desenvolvendo coisas novas. A gente, né, coloca mais mercados aí a partir de março, que seja, enfim, nesse primeiro trimestre aí, atendendo a 5 mercados. Isso, então, vai estar em constante evolução, tá? Tá bom. Sugiro aí, acompanhe as redes sociais do Resolva, Instagram, etc. A gente está postando todo dia, inclusive cases lá, tá? Que a gente já resolveu, áudios de... ótimo, vou dar uma olhada. Isso, a gente já está colocando alguns, desde que o consumidor autorize, óbvio, mas a gente tem vários exemplos já de resolução, inclusive de depoimento de consumidor que já conseguiu resolver esse problema com o Resolva. A gente já resolveu em um mês na casa de 3 mil problemas. Então, muito legal, assim. Pra gente é super interessante isso. Acabamos de começar, né? Então, acho que tem um potencial de resolver milhões de problemas por ano aqui. Que bom, que bom. Vicente, a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Tá bom, nosso tempo acabou. Tá, e muito obrigada pela sua presença. E a gente aqui termina a nossa entrevista. Falamos com o Vicente Camilo, que é da plataforma Resolva Aí. E você que acompanhou esse programa, a gente espera que você aprendeu, conheceu um pouco dessa nova ferramenta, uma opção para resolver problemas de consumo com o seu fornecedor. E se quiser mais informações, acesse o site Consumo em Pauta e continue acompanhando os nossos programas. Voltamos na próxima semana. Até lá.